Ok, já está gravando. Ok. 7 horas, vamos... Ok. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à apresentação da nossa aluna Larissa Pires Camargo, né, com o seu TCC, seu artigo sobre a química dos perfumes. Ok, Larissa? Você tem 10 a 12 minutos para fazer a sua apresentação e logo em seguida a banca fará a sua arguição, ok? Pode iniciar. Ok. Então, sou a Larissa Pires Camargo, meu tema é a química dos perfumes. Minha orientadora é a Maria do Carmo Mosqueira. Eu vou botar o cronômetro aqui para mostrar o tempo que eu vou ter. Você vai compartilhar a apresentação conosco? Ah, não está compartilhando? Espera aí, então. Ah, tá. Deixa eu sair. Está compartilhando? Está. Uhum. Então, tá. Então, vou tirar meu cronômetro aqui, né? Porque... Tá. Então, pode começar, né? Por favor. Ok. Meu nome é Larissa Pires Camargo, meu tema é a química dos perfumes. Minha orientadora foi a Maria do Carmo. Os aromas, eles fazem parte das nossas vidas. A todo momento, percebemos a fragrância exalada de um perfume, de um tempero usado no preparo de alimentos, de cheiro de uma flor, olfato. É um dos sentidos que mais produz efeito no nosso organismo. O cheiro pode despertar uma memória de uma pessoa, de um lugar, ou até mesmo de um sentimento. O objetivo desse artigo é estudar o ponto de vista de suas propriedades físico-químicas, como a volatilidade e as forças intermoleculares. O processo de extração das fragrâncias, as principais classes químicas dos perfumes, diferença de estruturas químicas das fragrâncias naturais e sintéticas, a química do olfato. Os perfumes, eles são soluções que contêm substâncias aromatizadas de odor agradável na forma de misturas de fragrâncias dissolvidas em um solvente. Geralmente, esse solvente é o etanol, porque sempre contém uma pequena quantidade de água. Os fabricantes de perfumes também adicionam às misturas os fixadores, que têm a função de retardar a evaporação da essência e prolongar os efeitos do perfume. E também é comum adicionar o propileno glicol, que aumenta a solubilidade da essência no solvente, e o aroma do perfume depende muito da concentração das matérias-primas utilizadas na preparação. Sua fixação depende das notas de base, que são as notas de saída, as notas de fundo, de coração e as notas de fundo. As notas de saída são as mais voláteis, elas representam de 15% a 25% da formulação da fragrância. As notas de coração, elas possuem de 30% a 40% da formulação, e as notas de fundo, elas possuem de 45% a 55% da formulação. As notas de saída, por ser mais voláteis, elas duram, em média, menos de 1 hora. As de coração, elas podem durar até 4 horas, e as de fundo, elas duram até 24 horas, ou até mais. A fragrância é uma molécula de um perfume, de uma molécula orgânica volátil, né, que de baixo peso molecular. Essa molécula pertence aos principais grupos químicos, que são os aldeídos, as cetonas, os alcoóis e os ácidos carboxílicos. E, quimicamente falando, as fragrâncias pertencem aos grupos que são os terpenos, a classe química dos terpenos. As fragrâncias sintéticas foram um grande avanço na história da perfumaria, porque quando elas são identificadas,
os componentes de um óleo essenciais, os químicos podem fabricá-los sinteticamente com aroma similar de um produto natural. Porém, as estruturas são totalmente diferentes. Aqui a gente tem uma molécula da cisjasmone, do linanol. Essas são moléculas assim, naturais, fragrâncias naturais. E essas são as fragrâncias sintéticas. Se você sentir o cheiro delas, você vai perceber, você praticamente nem vai perceber a diferença, mas quimicamente as moléculas são totalmente diferentes. A partir da modelagem, os materiais sintéticos eles são geralmente mais baratos de produzir do que as matérias-primas naturais. A partir da modelagem da simulação da evaporação de um material sintético, podem se fazer moléculas quimicamente mais estáveis, que vão sobreviver a qualquer meio, seja ele ácido, básico ou oxidante. Os componentes sintéticos, eles podem garantir a estabilidade da fragrância em comparação aos óleos essenciais naturais. Nesses casos, em que os componentes podem ser mais reativos, o que se faz é incluir na formulação produtos como conservantes, estabilizantes químicos, antioxidantes, filtros UV. E um aspecto que o perfumista precisa observar atentamente é a volatilidade dos óleos aromáticos escolhidos, porque conforme seja o tempo de sua evaporação, as substâncias que são formadas que vão dar as notas olfativas do perfume. Esses conservantes aqui, estabilizantes, antioxidantes UV, eles ajudam a prolongar a validade do perfume. A principal propriedade físico-química relacionada à sensação odorífica é a volatilidade dos componentes que constituem o perfume. Essa propriedade está diretamente relacionada a interações e as moléculas dessa substância, de forma que permite a passagem do estado líquido para a fase gasosa, a ser carregado pelo ar até os bulbos olfativos, que é do interior do nariz. As ligações mais importantes são as ligações de hidrogênio, as interações de polo-polo, as interações de intervalos, ou coisas de London. É a mesma coisa. Cada uma dessas interações moleculares citadas possui uma energia de ligação. Nessa tabela estão resumidas as energias de ligações e as interações intermoleculares citadas, comparando com a de ligação covalente, que você pode perceber que é bem maior. Os terpenos, eles também são chamados de terpenoides, que também são óleos essenciais. São misturas complexas de substâncias voláteis, geralmente odoríficas e líquidas, constituídas uma mistura de lipídios. Os terpenos são hidrocarbonetos, que ocorrem em plantas e animais com múltiplos títulos de uma estrutura, que é o isopreno. A biossíntese do terpeno ocorre a partir da combinação de moléculas de ácido acético para formar ácido metalônico. O terpeno pode ser classificado em monoterpeno, sesquiterpeno, diterpenos, triterpenos e triterpenos. Eles estão armazenados em folhas, flores, frutos, caules, raízes, plantas odoríferas de animais e são responsáveis por grande parte dos cheiros instalados nos campos e nas florestas. Aí, aqui, eu só vou mostrar um pouco dos processos de extração. Os óleos essenciais, eles não são muito estáveis, principalmente na presença de luz, calor e umidade. Quando extraídos são geralmente incolores ou amarelados. A maioria dos óleos voláteis possuem índices de refração e são opticamente ativas. Essas propriedades são utilizadas na identificação e no controle de qualidade. Os principais processos de extração da essência natural são a extração a frio, extração por solvente de foragem, eufresh e destilação por arraste a vapor. O processo de extração a expressão a frio, ou também conhecido como prensagem a frio, ele é usado para frutas cítricas, pois que nas cascas existem os óleos essenciais, são utilizados na produção de perfume. A camada externa da pele é rompida através de meios mecânicos e a essência é pressionada para fora. Este método de extração apresenta a vantagem de não submeter os óleos essenciais a temperaturas elevadas. Geralmente ela é aplicada a laranja, limão, lime, entre outras frutas. A extração dos solventes voláteis, o ponto mais importante é escolher o solvente, que é necessário que dissolva de forma rápida e completamente
componentes odoríferos. O ideal é que o solvente tenha um baixo ponto de ebulição que pode evaporar por completo sem deixar resíduo e que seja não inflamável. Os solventes mais empregados são de clorometano, éter e hexano. As plantas são colocadas no extrator e passam por uma sequência de lavagem com solvente. A mistura do extrato e solvente é então concentrada, formando o concreto, esse daqui, que pode ser dissolvido com álcool de cereais. O processo empregagem é um processo muito antigo, aplicado em pétalas de rosa. Esse método consiste em depositar as pétalas de rosas em cultura animal até a cultura seca ao ponto de saturação. As pétalas são retiradas assim que ficam esgotadas, são substituídas por outras. Esse nome que ocorre entre a troca de pétalas é chamado de defloração. Após a saturação da cultura, ocorre a lavagem com álcool etílico, por isso que há uma afinidade do álcool com o perfume. E a destilação a rádio vapor é um método que mostra como mais eficiente, de menor custo, sendo ainda mais adequado para a extração de determinadas substâncias de planta. Ele é utilizado para isolar a substância que se decompõe nas proximidades de seus pontos de ebulição e que são insolúveis em água. Esse processo isola somente os componentes voláteis das plantas. E temos o rent space, que ao contrário dos outros métodos citados, que extrai as essências essenciais, este produz essências sintéticas. O rent space consiste em absorver alguns microgramas de moléculas responsáveis pela produção de odores de flores, cascas, ou até mesmo de um ambiente. O material coletado, ele passa por diversas leituras químicas através das técnicas cromatográficas, um equipamento acoplado a um espectrômetro de massas. Com esse método, é possível identificar quimicamente todas as suas substâncias aromáticas e reproduzir fielmente o odor da espécie estudada. E temos algumas inovações na perfumaria. A indústria da perfumaria utiliza a tecnologia para inovar esses produtos com uma técnica que vem se aprimorando, que é a técnica do encapsulamento. Ela consiste no revestimento do produto em um material polimérico. As técnicas de encapsulamento incluem a perfuração para emulsão dupla, inclusão molecular em ciclocistina, incorporação a nanopartículas lipídicas sólidas, conservação e polimerização interfacial. A polimerização interfacial é utilizada para desenvolver fragrâncias de longa duração. Isso permite que se controle as condições de liberação da fase interna da microcápsula interna, podendo ser utilizada nas indústrias da perfumaria. E também a reação ocorre na interface entre dois solventes, e a reação deve ser rápida. O olfato é um sentido químico detectado por células sensoriais chamadas quimioreceptoras. Quando há uma substância odorante estimula, os receptores do nariz são transmitidos para os impulsos elétricos do cérebro. A superfície receptora para agentes odoríferos localiza-se na parte superior da cavidade nasal. As células olfatórias são neurônios temporais derivados do sistema nervoso central. Cada neurônio ele projeta um axônio através da placa limfeósia do nariz. A resposta normal do neurônio a um agente odorífero consiste na despolarização na produção de proteínas. O número de neurônios que responde varia de acordo com a concentração. O sistema olfativo detecta a sensação de um único odor de cada vez, sendo a sensação olfativa a combinação de impulsos a partir de odores. E o ser humano possui uma de 350 receptores olfativos. Como foi dito na apresentação, a perfumaria teve grandes avanços nos decorreres dos anos. É uma ciência onde a arte da composição de um perfume está associada ao conhecimento químico dos componentes odoríficos. E métodos de extração têm sempre aprimorado também. E tecnologias inovadoras que substituem os componentes naturais por sintéticos. E que o olfato tem um sentido químico, ou seja, detectamento da interação de moléculas com receptores neurais específicos. O sentido do olfato é interpretado pelo cérebro em algo que pode se perceber como um cheiro agradável ou um cheiro ruim.
isso aí. Obrigada. Obrigada, Larissa. Agora nós vamos, então, iniciar a argumentação, a arguição, perdão, com o professor Jefferson, ok? Vamos lá, professor Jefferson. Olá, boa noite a todos. Tá? Maria do Carmo, obrigado pelo convite. Larissa também, obrigado pelo convite. Aí, obrigado pela apresentação. Se vocês estiverem me ouvindo aí muito bem, é só avisar aqui que eu tento melhorar o som, tá? Bom, primeiro, assim, o assunto é bastante extenso, né? Tem muita coisa que daria para ser falada, né? Como o assunto é extenso, eu até fiquei surpreso do documento ser aí só o documento só contém aí 15 páginas, né? Eu acho que alguma das figuras que você colocou na apresentação, tá, poderia ser incorporado aí no trabalho também, tá, no artigo, ok? Eu vou apresentar, assim, alguns questionamentos a respeito dos próprios termos que foram usados no trabalho, tá? Então, Larissa, assim, existe diferença entre cheiro e odor, porque ora no texto você coloca cheiro e odor, né? Existe alguma classificação aí, alguma diferença entre eles? Não existe, é a mesma coisa, odor e cheiro. É só que algumas das referências que eu usava, um se solta cheiro e outro se solta odor, mas é a mesma coisa. Tá, ok. Até pensei que tivesse alguma coisa em relação, né, a um cheiro, uma percepção, e odor, alguma classificação, alguma referência, algum produto, né? Porque nas relações nas especificações de produto químico, nas fichas de informações de segurança de produto químico, sempre é usado o termo odor, tá? Então, foi mais por causa disso daí, ok? Talvez valha a pena também regularizar um pouco o texto. Que odor é mais bonito de se falar, né? Né? Aí fica assim, a classificação, né, talvez fique um pouco mais tranquila aí para entender, tá? Uma outra pergunta minha também, assim, os 3 termos aparecem também ao longo do texto, substância odorante, tá? Aí tem substância odorífica, tá? E tem substância odorífera, né? Então, depois, pesquisa direitinho, tá? Se existem, né, os 3 termos, se os 3 podem ser aplicados também da mesma forma, ok? Tá. Também aparece em diversos momentos aí ao longo do texto, né? Então, como o seu tema é a questão do perfume, né, eu acho que também você normalizar aí do que você está tratando fica melhor também, facilita um pouco o entendimento, ok? Bom, falando agora do texto, assim, olha, existem algumas questões, né, que eu fiquei com um pouco de dúvida, assim, né, na própria forma como está escrita, tá? Isso daí eu vou te encaminhar o artigo final, tá? O artigo que eu fiz os comentários, eu destaquei em amarelo, aí depois você discute com a orientadora, né, a respeito da pertinência ou não aí de fazer algum esclarecimento nesse sentido, né? Eu vi que você comentou, né, todos os tópicos, né, que você discutiu, que seriam a própria questão da química do olfato, né, eu só estou elencando aí os temas, né, os subtemas, a relação entre composição dos perfumes e seus componentes básicos, né, as matérias-primas naturais e sintéticas, os processos de extração das essências, né, e o desenvolvimento tecnológico, né, isso daí você está apresentando lá na página na página 2, lá na parte de introdução, tá? Quanto à questão do sentimento, né, do olfato, seguindo aí o seu texto, né, acho que tá bom a maneira como você tá explicando aí a figura, né, que você também colocou, né, aqui no texto você colocou no começo, a apresentação ficou praticamente a última apresentação aí, né, então tudo bem, você está explicando, né, eu não conheço, eu não sei se existe alguma outra especificação aí, né, no nosso aparelho, né, sensor aí de odores, né,
Então fica mais essa observação, ok? O que eu achei interessante também é que, assim, quando você fala do perfume, e você até colocou na sua apresentação, está na forma de uma pirâmide, né? O que seriam aquelas condições lá, tá? Que aqui no desenho também não tem, desculpa, no artigo não tem aquela ilustração, mas o que você tem ali, né? Que seria, qual a especificação lá de um odor de entrada, né? Isso daí. O Porque que as você... nossas caetas, elas são mais frutas cítricas. As de coração, elas se focam mais nas partes floral. Essa daqui é tipo mais cheira amaterato. Por isso essa pirâmide. Os cítricos, eles evaporam bem mais rápido do que os demais. Tá. Agora sim, nós temos alguns perfumes que o que persiste nele é uma fragrância cítrica, né? Você olha lá, tem um odor cítrico, e você não identifica necessariamente os outros lá para o fundo, né? Principalmente o amadeirado, né? Quando a gente vai fazer uma seleção aí do produto, né? Geralmente os perfumes lá, você pega exatamente isso, né? Ou você tem uma fragrância cítrica, né? Ou floral, ou frutada, aí, ou uma madeirada, né? Ou uma almiscarada, como alguns falam, né? Então, assim, eu não sei se todos os perfumes necessariamente tem que ter essa variabilidade aí de odores, né? Se ele tem que gerar essa variabilidade de sensações na gente, tá? Eu acho que seria importante, assim, você rever, né, esse ponto aí, ver certinho esse ponto, né, e talvez colocar também alguns exemplos, né? Então, tipo assim, será que se eu quiser dar um toque cítrico no meu perfume como um todo, né? Algum aditivo consegue segurar esse odor aí, dar uma persistência maior, que eu não precisa incluir os outros dois itens, entendeu? Não entendi, não. Estou dizendo assim, será que se eu quiser gerar um perfume, tá, que seja cítrico, então o odor cítrico, eu não consigo colocar algum aditivo, tá, que vai fazer esse odor persistir por mais tempo? Seriam os fixadores. Então, aí você comenta deles, mas você também não apresenta nenhum deles, né? Não pensei em nenhum fixador específico. O que eu acho que seria importante, tá, Larissa, é complementar esse seu trabalho com alguns exemplos de toda essa família de informação que você passa para a gente, ok? Pegar, então, assim, qual que é um exemplo de um fixador? O que é um exemplo de um estabilizador? O que é um exemplo de um conservante, um antioxidante? Né? Se possível, colocar algum mecanismo também que mostre, né, essa ação química do componente, né? Pelo fato de você ter ainda um espaço aí, você consegue enriquecer o seu trabalho mais no sentido químico, ok? Que acredito que esse é o tema principal, né? Você colocou lá, química dos perfumes, então é apresentar mais informações químicas, e não sei, no meu ponto de vista, talvez poderia até excluir alguns daqueles tópicos, tá? De repente enriquecer um pouco mais a parte química, e você tirar aquela seção textual lá, falando do processo de extração, ok? É uma sugestão minha, avalia depois com a sua orientadora aí nesse sentido também, ok? Eu achei só um pouco assim, pode enriquecer mais com informações químicas aí, tá? Indo para o seu trabalho, assim, olha, a técnica, né, eu estou agora na página 5, lá no finzinho, né, onde você coloca o headspace, é um objeto ou ambiente que absorve vias, tá, especiais, no qual todo o ar contido dentro da vidraria é bombeado, né, e absorvido por um polímero de alta absorção, geralmente um tipo de resina orgânica. Aí, quando capturadas pelo polímero, as substâncias aromáticas são levadas ao cromatógrafo gasoso, tá? O que eu conheço como, aí também, pode ser também que é uma questão aí só do tópico em si, porque o que eu conheço, na verdade, como headspace é o contrário, tá? O headspace, ele é um recurso que nós temos, tá, na entrada dos cromatógrafos, onde eu vou volatilizar, tá, o componente que está absorvido numa resina, tá? É o contrário do que seria isso daí, ok?
Tem uma foto aqui do que seria tipo um ambiente, entendeu? Customizado, só que tá em uma apresentação que... Peraí, que eu não fiz. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos qual que seria o ambiente. Seria essa imagem aqui, ó. Tá vendo? É uma vitraria, em volta tá flor. Esse que seria tipo um ambiente customizado do Rendspace. Tá. Ok, é o que eu falei. Geralmente, o que eu considero aí, né, o Headspace é quase o que você tem na cabeça de injeção, lá desse cromatógrafo, essa figura que você estava me mostrando. Tá? Ele basicamente é o contrário, né? Ele vai pegar, né, o Headspace é um espaço que você tem na cabeça da coluna onde você volatiliza o material para poder injetar no cromatógrafo, ok? Porque você não pode injetar a sua resina, tá, no cromatógrafo, né? Você tem que injetar a substância volátil que está nela, ok? Da forma como está lá no texto, dá a impressão que é isso. Quando capturadas pelo polímero, as substâncias aromáticas são levadas ao cromatógrafo gasoso. Se ela foi capturada pelo polímero, a impressão que tem é que você leva todo esse conjunto aí, polímero mais substância para o cromatógrafo gasoso, ok? Então, talvez seja só o ponto de você rever como está escrito aí, né? E aí, de novo, se você coloca aí um fluxograma, né, a figura facilita o entendimento, né? Você ainda tem pelo menos 5 páginas aí que dá para você ilustrar bem aí o seu trabalho, ok? Vamos lá. Você colocou aqui, né, você fala da substância terpênica, que é digamos assim, a base para as fragrâncias, né? E depois você coloca, né, também que a substância ela pode ser sintética, né? Então, eu estou falando aí das figuras 2, né, que está apresentada, né? O pessoal, aí, os demais alunos que não estão com o texto, me desculpem, tá? Mas aí qualquer coisa, se quiser compartilhar, fica à vontade também. Mas eu estou falando da figura da página 6, onde você tem as figuras, as substâncias naturais, tá? E da página 7, né, a figura 3, onde estão aí alguns compostos sintéticos, né? Se você tem a base deles como terpeno, seria importante você falar para a gente, né, se a substância sintética também parte do terpeno ou não, ok? Ou se ela é uma estrutura totalmente nova. Se ela for uma estrutura completamente nova, né, uma estrutura, em alguns casos, bem diferente daquela natural, o que seria aí o núcleo ativo dela que daria aquela percepção de odor, ok? Acho que isso daí também é importante, porque se eu tenho substância bem diferente uma da outra, e como é que o meu organismo ele vai perceber isso daí como sendo o mesmo odor daquela, né, entre a sintética e a natural, ok? Então, não sei qual que é a principal matéria-prima que é utilizada aí na síntese dessas substâncias aí sintéticas. Das sintéticas. As sintéticas eu não procurei quais são as matérias-primas para formar elas. Eu Então, sei que Larissa, elas usam a volatilidade, né, para poder fazer o sintético. Foi nisso que eu pesquisei mais. tá. Assim, procura ver se você acha alguma rota de síntese de alguma substância que seja aí sintética, né? E que identifique aí o que componente dela, que função dela, que grupo funcional é que confere essa característica do odor aí esperada, ok? Aí complementa aí também. Deixa eu ver mais aqui para frente. Em relação à volatilidade também, tá? Você tem uma informação que é a própria natureza da molécula. Okay? Então, assim, maior, né, massa molar, elas tendem a ter uma menor volatilidade, né? Então, só para destacar. Lá na página 9, tá, Larissa? Sua tabela 2, né, que está como exemplos de famílias olfativas, tá?
Eu não sei, acho que ela ficou um pouco perdida aí no próprio tópico, né? Porque você colocou ela aí no item 2.3, que são notas olfativas e volatilidade, né? E aí não tem nenhuma informação de volatilidade nessa figura, né? Não tem nenhuma nota olfativa dela, né? Você tem a massa, a fórmula molecular lá no final. Então, assim, eu acho que essa tabela aqui, ela não foi muito feliz nessa posição. Você poderia trocar ela, colocar em algum momento onde você fala lá atrás, talvez, dos terpenos, né, ou um pouco adiante, aliás, né, só tentar realocar ela da posição, ok? Porque aí eu acho que seria legal você justamente comentar aquilo lá que eu te perguntei. O que é uma nota de saída, né, o que é uma nota de coração, né, qual a faixa de volatilidade típica desses componentes, qual a temperatura de ebulição deles, e assim por diante, né, para a gente poder pegar e realmente fazer parte desse tópico, né, da nota olfativa e volatilidade aí da seção 2.3, ok? Da questão aí dos terpenos, né, que vem logo na sequência, eu já te perguntei, né, se o terpeno também é o ponto de partida para a substância sintética, e se não for, qual que é a função, né, o grupo funcional que confere essa propriedade aí de odor também. Tá? Indo um pouco mais para o final, em relação aí às inovações em perfumaria, você colocou bastante do encapsulamento. Eu sempre conto assim, já que você está tratando de inovações, né, e não de uma específica, falar um pouco da própria novas substâncias, novas fragrâncias aí, né, e dos métodos analíticos aí, tanto de identificação, né, ou no caso, alguns aí que pode ser utilizado até mesmo para separação aí dos componentes. Porque acho que assim, a química tem muito o que contribuir nessa área aí, né, e quando você focou só um ponto, dá a impressão que as outras áreas já foram exploradas e estão tanto quanto paradas, né. Que eu preferi focar em uma, né? Que essa tá aqui, ela tá um pouco mais em desenvolvimento. Aí eu fiquei assim, se colocar muita, vai ultrapassar também a quantidade de páginas e vai ficar muito mais coisa para falar. Aí por isso que eu preferi pegar uma inovação e falar um pouco mais dela. Tá, ok. Não preferi falar sobre todas ou escolher várias e falar metade de cada uma. Tá. Então, de repente, coloca só como o próprio título ali, né? Inovação em perfumaria, 2 pontos, encapsulamento. Né? Porque você fala em inovações e depois você apresenta uma delas, né? E, de novo, tá, Larissa, procura colocar uma figura, coloca as estruturas, algum exemplo, né? Do que nós temos aí nesse sentido de encapsulamento do material. Ok? Eu até procurei para poder colocar na apresentação, mas eu não achei. Tá, Não joia. achei imagens que será entender-se. Eu procurei para poder pôr na apresentação, mas não na parte escrita. Tá, mas você tem espaço e o texto ele tem que ser independente, né? A pessoa que vai ler não vai estar também em contato com a sua apresentação. Então, quanto mais você complementar, melhor fica, ok? Bom, acho que é mais isso. Então, o que eu te falei, as observações pontuais mais de texto aí, eu te encaminho depois o artigo, eu estou com o seu e-mail lá, né? Você encaminhou para a minha apresentação, tá? E assim, parabéns pelo trabalho, tá? E obrigado pelo convite aí. Obrigada. Ok. Muito obrigada, professor Jefferson, pelas pontuações, muito bem colocadas, né? Agora nós vamos seguir, Larissa, com a professora Gláucia. Tá bom? Por favor. Boa noite a todos, boa noite, Larissa, Maria do Carmo, professor Jefferson. Obrigada, Larissa, por sua apresentação aí, né? Ainda na semana passada, você tinha feito uma apresentação para mim, como uma prévia, e eu acredito que realmente houve aí uma melhora, né, em relação a aspectos que a gente já havia conversado, mas em relação ao trabalho como um todo, né, os comentários já feitos são muito pertinentes, eu concordo, né, com a maior parte do que foi dito,
e acredito que realmente o seu texto, ele ficou aí um pouquinho aquém do que ele poderia estar, do que ele poderia se apresentar. Você chamou o seu trabalho de química dos perfumes, mas a gente não teve tanta informação assim sobre realmente a química dos perfumes. Então, eu esperava conseguir visualizar como o perfume é formado como o principal foco do seu trabalho. As características de como a fragrância é construída nas suas diferentes possibilidades, então, os diferentes tipos, né, de perfumes que nós temos, tem gente que gosta do perfume mais doce, mais floral, ou mais amadeirado, ou mais cítrico e etc., e com o seu trabalho a gente não consegue entender muito bem qual seria essa diferença, quais seriam os compostos químicos que dão essa mudança, né, de sensação olfativa ou de característica mesmo de odor, né, predominante para cada tipo de perfume que a gente pode ter. Então, essa eu acho que é uma consideração importante a ser feita, porque você é quem deu o nome para o seu trabalho, né? Então, esse foco poderia ter sido melhor explorado, tá? E eu também, né, assim, pensando nas características do trabalho voltado para a área da química, esperava uma discussão aí mais detalhista dos aspectos das substâncias orgânicas, dos grupos funcionais. Então, eu não vou repetir muita coisa do que já foi dito, mas eu acredito que você ainda pode fazer algumas melhorias no seu trabalho final. Ele tem um espaço aí para crescer, né, e para ficar um pouco mais aperfeiçoado em relação ao seu tema. Então, eu acho que você ainda tem chance de fazer melhorias importantes. Quando você iniciou o seu trabalho, você ficou um pouco perdida, eu lembro que você colocou muita coisa de história e etc. Então, em relação a isso, realmente melhorou, realmente ganhou um corpo. Talvez tenha faltado explorar um pouco melhor as características químicas de fato, tá bom? Aí eu vou fazer alguns comentários gerais aqui também, mas depois o seu texto, que na verdade, para a correção da banca, você deveria ter enviado em Word para facilitar, né, a própria correção, isso não tem problema, você enviou em PDF aqui, mas eu vou te encaminhar as correções aí pontuais, né, do trabalho. Na verdade, são vários os comentários em relação à construção do texto. E eu queria deixar, então, essa parte aí somente para o encaminhamento em si do texto, né? Mas, para agora, eu queria te fazer algumas perguntinhas, tá? Então, os comentários em si vão estar aí no trabalho, e por hoje, por agora, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas. Então, quando você fala da característica anatômica, né, do corpo humano, que está envolvido com a sensação do cheiro, característica, então, aí do sistema olfativo, tem alguma diferença quando a gente consegue perceber o cheiro bom e o cheiro ruim? Quer dizer, você verificou aí se faz diferença, se tem algum receptor específico para o perfume, que é um cheiro agradável, e alguma mudança biológica acontece quando é um cheiro que não é agradável? Não pesquisei se o corpo responde a um cheiro negativo, não. O que acontece dentro dele. Só pesquisei mais a parte do que o cheiro geral. Não importa se seja bom ou se seja ruim, a forma que acontece quando a gente sente alguma coisa. Mas não se muda se é para bom ou se é para ruim, alguma coisa. Entendi. Porque é interessante que, por exemplo, a gente tem receptor diferente para sabores diferentes, né? Então, as papilas gustativas são todas específicas em regiões da língua bem
separadas aí para o azedo, para o amargo e etc. Então, eu achei interessante, né, que também tivesse alguma informação a respeito disso, se existe alguma sensação, alguma resposta diferenciada quando a gente sente um cheiro de um tipo ou de outro. Talvez seja interessante só visualizar se existe ou não alguma coisa desse tipo, tá bom? A resposta, provavelmente, né, então, o estímulo que vai acontecer lá no nosso cérebro, com certeza é outro, porque a gente, inclusive, tem memórias relacionadas a cheiro e consegue ter sensações diferentes, cheiros que dão prazer, cheiros que acalmam, cheiro que deixa a pessoa mais estressada. Então, com certeza, a parte aí do estímulo cerebral é diferente. Agora, dos receptores... Aqui estão algumas informações sobre... Aí eu já não sei dizer, e gostaria dessa informação. Bom, na característica que você colocou aqui no seu trabalho, então, mudando um pouquinho o assunto, logo no começo, então, na primeira parte você falou aqui na parte escrita, né? Então, na primeira parte você falou dessa questão da sensação do odor, aí depois você começou o seu tópico 2 e chamou de perfume. E aí você disse que perfumes são substâncias, são soluções que contêm substâncias aromatizadas, de odor agradável e tal. Que vai ter o fixador, né, também, vai ter aí alguma coisa para manter esse cheiro por mais tempo, e etc. Quantos perfumes e quantas substâncias químicas diferentes o homem já desenvolveu e desenvolve rotineiramente? Você tem uma informação aproximada sobre isso? É pouco, é muito? Quanto é esse mercado aí de perfumes? Eu acredito que seja muito, porque, querendo ou não, hoje em dia, qualquer coisa pode se transformar em, pelo que eu pesquisei, qualquer coisa pode se tornar um cheiro, não natural, lógico, a parte de ser sintético, mas eu imagino que muitos, diariamente. Então, na verdade, os perfumes existem há bastante tempo, até você colocou na sua primeira versão do trabalho lá bastante coisa de história e sabe que o homem já tentou desenvolver esses cheiros agradáveis há bastante tempo. Eu acho que esse item aqui, ele merecia um pouco mais de informação, justamente porque é, sim, um mercado muito grande, né? Existem muitos perfumes aí desenvolvidos todos os anos e que envolvem muitas substâncias químicas diferentes e um valor agregado que é muito grande. Então, a gente tem aí perfumes com valores muito altos. Eu acho que faltou explorar bastante, né, essas características. Os grandes perfumistas, eles são bastante cobiçados também, né, entre as empresas, porque eles conseguem descobrir as misturas, eles são melhores do que o próprio cromatógrafo a gás em relação aos limites de detecção das notas, né, presentes. Então, tudo isso poderia ter sido bem explorado aqui, para que ficasse mais enriquecido essa característica do próprio perfume, tá bom? Daí você colocou aqui no segundo ponto desse item, que é o 2.1, nesse parágrafo aqui, uma fala sobre o Headspace. E na sua apresentação você também colocou alguma coisa sobre o Headspace, e na semana passada, quando você fez a prévia, você também falou do Headspace, e eu falei para você, olha, isso daí tá, né, um pouquinho equivocado. Bom, da maneira que você coloca aqui, eu acredito que precise de um pouquinho de correção, porque dá a sensação, né, pela descritiva que é feita aqui,
que a gente não está falando de uma técnica analítica, e a gente está. Então, na verdade, mencionar como que é feita a caracterização do perfume, das suas diferentes constituições, né, dos seus diferentes tipos de substâncias químicas, mereceria, sim, uma discussão um pouco melhor. O Headspace é uma forma de introduzir a amostra sem ter que prepará-la por dissolução, por outras técnicas, mas a característica principal do Headspace é quando a gente tem uma matriz sólida, líquida ou semissólida, que não vai precisar ser introduzida no equipamento que é o cromatógrafo a gás. E aí a gente faz, então, a análise desse espaço confinado, que vai conter os voláteis. Então, isso é Headspace, tá? A principal aplicação seria para a introdução, sim, de voláteis num sistema de cromatografia a gás, mas principalmente quando a gente não quer que outras substâncias da matriz interfiram. Para o perfume acabado, o Headspace acaba não sendo uma técnica tão importante, mas para as próprias substâncias naturais, para que a gente possa, então, introduzir só os voláteis relacionados aí com as matrizes, né, naturais, aí sim é uma técnica interessante. Mereceria um pouquinho melhor, um pouquinho mais de explicação, né, um detalhamento um pouco melhor. Tem outras técnicas que são também muito interessantes? Tem. Então, a microextração em fase sólida, você expõe uma fibra, essa fibra absorve o volátil e, por desorção, só o volátil vai ser introduzido no equipamento. Então, são coisas aí que facilitam a análise, que hoje em dia são usadas, e, inclusive, na cromatografia a gás, tem para as indústrias que trabalham com perfume, a possibilidade de, inclusive, ter uma posição para ser colocado o próprio nariz do perfumista, para que ele possa sentir as notas, né, desses voláteis que vão passar pelo sistema gasoso, pelo sistema de cromatografia a gás. Então, tem muita coisa interessante aí sobre a análise, e da forma que foi colocada aqui, principalmente nesse ponto aqui, do trabalho escrito, que é o 2.1, que você fala de fragrância, e coloca um último parágrafo só mencionando essa questão do Headspace, acabou ficando muito complicado, né, ficando muito perdido. Esse negócio que você coloca aqui, quando capturados pelo polímero, as substâncias aromáticas são levadas ao cromatógrafo gasoso, isso já não é o Headspace. O Headspace é a análise em si do volátil. A tradução, né, do Headspace em aportuguesado seria a análise do volátil em um espaço confinado. Não tem um polímero para fazer essa dissorção. Isso é uma outra técnica, tá? Então, ficou muito misturado, ficou errado mesmo a questão conceitual. E, se for falar do acoplamento com espectrometria de massa, seria interessante também ter um parágrafo adicional para explicar isso melhor num item próprio, né? E não dentro do item aqui que você chamou de fragrância, mas sim de um item que fosse característico da análise em si. Ok? Bom, eu falei que ia fazer uma pergunta e acabei eu falando, né? O que eu queria te perguntar a respeito disso é se você sabe dizer qual o número de substâncias químicas que podem ser analisadas por cromatografia gasosa em um único tipo de perfume. E qual que é o limite de detecção e quantificação dessa técnica. Não. Eu não pesquisei limite de quantificação, nem essas coisas ainda. Entendi. Você acredita que essas substâncias que você cita no seu trabalho podem ser analisadas todas juntas?
ou que a gente vai ter que ter técnica separada para saber o que um único perfume contém? Então, vou mudar um pouquinho a pergunta. Acho que tinha individual. Não. Então, o grande diferencial é realmente conseguir hoje colunas, né, que permitem a separação de todas as substâncias que dão a característica do odor por serem voláteis e que, portanto, podem ser analisadas, sim, por cromatografia gasosa, todas juntas. Então, essa é uma característica aí, né, de alta resolução e alta eficiência das colunas cromatográficas para CG, que permitem essa caracterização. E como eu falei, esse mercado, né, dos perfumes, ele é muito competitivo. Tem muita gente que é analista e que é muito cobiçado justamente por conseguir desenvolver ótimos métodos para fazer análise dessas substâncias, tá bom? O pessoal está sempre querendo copiar, né? E quem consegue, então, fazer a separação e identificação do que tem em um perfume, tem aí um valor diferenciado. Existe isso também para a indústria de bebidas, né? E existe também os perfumistas que fazem pelo cheiro e tem os analistas em si que fazem pela própria separação analítica, tá? Da parte mais aqui de orgânica que você cita, então, os óleos essenciais, os penos, quais você acha que são as substâncias mais importantes para constituir um bom perfume, um perfume agradável? Repete, por favor. Eu perguntei para você, né, pensando aqui nas substâncias que você cita, em relação às características orgânicas, em relação, então, aos grupos funcionais que você colocou aqui, quais substâncias você acha que são mais importantes ou mais significativas para permitir que a gente obtenha um bom perfume, um perfume mais agradável? Porque a gente está falando de química, não é? Então, a química dos perfumes, eu quero saber quais substâncias, o que elas têm de especial aí para fornecer um perfume que seja agradável para o público. Eu acho que tem que ser a escolha do óleo essencial. Porque, querendo ou não, né, é o cheiro dele que vai deixar o perfume agradável, não. Então, acho que a principal escolha seria escolher qual óleo essencial que ia ser usado para poder fazer o perfume. O que tem quimicamente nessa estrutura do óleo essencial que você está dizendo que você escolheria para dar o cheirinho bom aí do perfume? O que tem quimicamente que garante essa boa performance aí, como uma substância agradável para ser colocada no perfume? É um grupo funcional específico? É uma dupla ligação? É um anel? É o quê? O que você acha que tem de diferente, quimicamente falando, nessa estrutura, que permite que ela seja interessante para formar o perfume? Para estar presente no perfume? Acho que não tem uma específica, porque depende da flor, na forma molecular dela vai ter um anel aromático, então talvez isso pode ser uma base para ter um cheiro agradável. Dependendo do óleo essencial que você escolhe, ao invés de ter um óleo aromático, ela pode ter um OH, um álcool na fórmula dela. Então, acho que não
Não tem algo específico, assim, das ligações para poder que ajudam a dar, porque querendo ou não, vai ter moléculas que vai ter um cheiro, um óleo essencial que vai ter um cheiro bom, mas não vai ter um anel aromático, vai ter um motor bom que vai ter o anel aromático. Entendeu? Mais ou menos isso. Entendi. Mas então Eu você acho acha que é que assim, mas reformulando, hã? pode falar. Eu vou reformular minha pergunta de um jeito ainda mais abrangente. Então, o que você acha que muda nas substâncias orgânicas para elas terem características tão específicas e especiais? Então, tem substância que pode ser utilizada como um odor específico, né? Uma substância, então, que vai ser aplicada no perfume. Tem substância orgânica que vai ter utilidade por ter propriedades farmacológicas. Tem outras substâncias orgânicas que têm características que são, na verdade, tóxicas, que têm aplicações, né? Então, pode ser aí um agroquímico importante também para controlar pragas, né, na agricultura. Então, se eu colocasse todos esses tipos de substâncias, a gente não iria conseguir verificar o que muda e o que dá esse caráter. Acho que vai ser a quantidade do óleo que vai ser usado. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. O perfume ele usa uma concentração maior de. Eu coloquei aqui. Ele usa uma concentração maior de. Ele vai uma concentração maior de fragrância do seu perfume. Um simples cheiro, aqueles sotorizantes, ele vai uma concentração bem menor. Então, quanto mais você usa o óleo essencial, mais acho que ele vai demorar um pouco menos para se volatilizar, que vai durar um pouco mais. Tipo isso. Bom, Larissa, eu acho que um pouquinho da resposta que você poderia dar para a minha pergunta, ela estaria nesse item 2.3 que você colocou no seu trabalho. Por quê? Porque é onde você iria falar das notas que dão essa característica de cheiro diferente e que é dividido em grupos, tá? Uhum. Só que isso não foi bem apresentado aqui. Então, talvez por isso você não consegue responder muito bem o que eu queria aí em relação ao que teria na substância que poderia dar esse cheirinho diferente. Tenta dar uma melhorada nesse item em relação a justamente apresentar de fato esses grupos, essas características. Você vai conseguir fazer uma análise um pouco melhor dessas substâncias e talvez você perceba mais, né, essa questão. A volatilidade é um ponto importante para a gente poder usar como uma fragrância, você tem razão, né, se colocar isso aqui no seu título, mas também não apareceu de uma forma muito específica aqui. Então, você colocou, por exemplo, na tabela aqui, fórmulas moleculares que são iguais ou muito parecidas, quer dizer, 3 delas aqui são iguais, uma é diferente, mas você tem grupos orgânicos diferentes, né?
Tem álcool, tem cetona, tem aldeídos. Então, existe, sim, uma tendência, pelo menos aí, de algumas características dessas substâncias que estão relacionadas com o caráter olfativo e que vão dar essa diferenciação. E passa pela volatilidade também, porque senão a gente não ia conseguir usar como fragrância, tá bom? Então, um pouquinho da resposta sairia dessa análise melhor construída do que deveria ser esse item aqui, tá bom? Ok? Bom, eu vou encerrar, tá, as minhas considerações aqui. Parabéns por você ter chegado ao final do seu trabalho. Espero que você ainda dedique um tempo para fazer algumas melhorias, né, nesse texto, que de verdade vai ser final. Você vai ter aí 15 dias para fazer essas melhorias. E espero que você ainda estude um pouquinho a respeito dessas características. Tá bom? Então, obrigada, Maria do Carmo. E parabéns, tá bom? Bom, agora a gente vai pedir para todo mundo sair, Maria do Carmo, para a gente poder fazer a ata, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Então, agora nós, a Larissa e convidados, nós vamos nos reunir, os professores, para a atribuição da nota, tá bom? Então, a gente pede que vocês, por favor, possam sair da reunião, ok? Boa noite a todos. Bom, eu vou interromper aqui a gravação para a gente poder fazer a ata, tá?